Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um grande abraço para todos vocês, em especial para você, atleticano. O Atlético viveu momentos, vamos dizer assim, de uma calmaria, né, ou de poucas informações. E agora, no decorrer desta semana de Natal, surgiram ali os primeiros nomes de jogadores que podem chegar ao Atlético para a temporada de 2020. O certo são as renovações da dupla do Atlético Paranaense, os laterais direito Reginaldo e esquerdo Nicolas, atletas que já estavam no clube na temporada passada. Então, primeiro eu vou em cima desses dois jogadores e depois falo um pouco sobre esses outros que são apenas que podem até ter, né, estarem fechados com o Atlético, mas não foram anunciados oficialmente. Neste momento são sondagens. O Atlético que se apresenta no dia 2 de janeiro e nesta apresentação o Atlético deve já contar com alguns reforços, como aconteceu em anos anteriores, em que o Atlético não divulgou, mas no momento da apresentação o Atlético contava com novos jogadores. Então vamos lá, a Reginaldo e Nicolas. O Nicolas bem mais aproveitado, né, neste ano do que o Reginaldo, foi titular desde que chegou ao Atlético, começou bem, inclusive foi eleito lateral esquerdo do Campeonato Goiano. Nesta competição ficou marcado pelos jogos contra o Goiás, quando conseguiu fazer uma boa marcação em cima do Michael. No Campeonato Brasileiro, eu gostei do desempenho do Nicolas sob o comando do Wagner Lopes. Na reta final, quando o Atlético já era dirigido pelo Eduardo Barroca, e nem acho que isso seja culpa do Eduardo Barroca, eu acho que mais foi uma queda de rendimento do próprio jogador. Eu achei que o Nicolas foi um dos jogadores que caiu de rendimento. Especialmente dois jogadores, para mim isso ficou muito sensível. Ele, Nicolas, e o goleiro Kozlinski. Mas é uma posição difícil, todas duas, né? A lateral direita também, e até mais do que a esquerda. Então são duas posições carentes no futebol brasileiro. A lateral direita, para se ter uma ideia, até hoje o Brasil não tem um substituto do Daniel Alves. O Brasil peleja para conseguir esse jogador e não consegue. Então eu vejo com naturalidade a renovação desses dois jogadores. Não os vejo como vamos dizer assim, referências do Atlético dentro da Série A, especialmente da Série A, mas acho que são jogadores que podem perfeitamente compor o elenco rubro-negro. Talvez nem sejam titulares na competição, e é até bom que não fosse, que o Atlético conseguisse trazer jogadores melhores para as duas posições, mas são dois jogadores que podem sim compor o elenco atleticano e ver se conseguem, com esta moral que eles têm dentro do clube, né, com este conhecimento que eles já têm dentro do Atlético, conseguir render mais do que renderam, por exemplo, pelo Atlético Paranaense, onde não conseguiram jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Falei mais sobre o Nicolas, o Reginaldo, um jogador que se destacou muito mais fora da posição dele, quando jogou ali aberto pelo lado direito, inclusive substituindo o Mateuzinho, que perdeu a condição de titular naquele momento, mas é um jogador que tem muita força. O João Zona do 820 gosta de dizer que o Reginaldo não sabe usar a força que tem, e é verdade, né? Em muitos momentos ele tem dificuldades na decisão das jogadas, mas é um jogador muito voluntarioso. E é algo que o Atlético vai precisar muito dos dois, especialmente se eles forem os titulares, que eles tenham um alto poder de marcação. Porque o Atlético, evidentemente, vai ser um time reativo neste Campeonato Brasileiro. Então, os seus laterais precisam ter uma força de marcação muito grande. Até porque hoje as equipes de maior poderio ofensivo, elas exploram demais os lados do campo e os jogam justamente em cima destes laterais. Então, estes dois jogadores terão que ajudar muito o Atlético neste quesito. Agora vamos aos jogadores sondados lá pelo Atlético, né? O primeiro nome que surgiu foi do Marlon Freitas,
Lembro muito do Marlon no Criciúma em 2018, jogador que fez uma temporada muito boa, um volante que joga ali também de terceiro homem, jogador alto de 1,85 m, e acho que vale a aposta nele para a Série A. É um jogador que não tem experiência, vamos dizer assim, de Série A, mas é um jogador que eu vejo potencial para disputar uma Série A. Lógico que pode chegar aqui e não dar certo, né? Ele que neste ano defendeu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas é um jogador que eu vejo potencial e qualidade técnica para emplacar até mesmo em uma Série A. O segundo nome que surgiu, Renato Kaiser. O Atlético, se trouxer novamente esse jogador, provavelmente vai vir mesmo. O Atlético traz o Renato Kaiser de 2018, aquele que ajudou o Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B, pois o Renato Kaiser de 2019 não reforça o Atlético. Um jogador muito abaixo da temporada passada, jogou algumas partidas pelo Cruzeiro, esteve emprestado à Ponte Preta e à Chapecoense, mas absolutamente não acrescentou nada, né, nessas três equipes nessa temporada. Então o Atlético aposta no Renato Kaiser de 2018 e vejo com aposta com um grau grande de risco, né, pois é um jogador que tentou jogar a Série A este ano e não conseguiu. E não conseguiu se firmar nem mesmo em uma equipe de pouco poderio técnico, que era o time da Chapecoense. Tomara que o Renato Kaiser, se vier, reencontre o bom futebol dele no Atlético, pois o Renato Kaiser de 2018 é um jogador que poderia sim ajudar o Atlético nessa temporada de 2020. Agora precisamos ver qual é o que vai chegar aqui, o do ano passado ou o deste ano. Outro jogador cogitado lá no Atlético, Gustavo Ferrares, jogador que fez uma Série B de 2018 muito boa pela equipe do Figueirense, mas também neste ano, assim como Renato Kaiser, não conseguiu ter um bom desempenho. Primeiro foi para o Botafogo, não jogou, apenas 10 partidas, poucas participações, e no Campeonato Brasileiro esteve na equipe do Avaí e foi muito mais reserva do que titular, né? Titular em pouquíssimos jogos e jogador de um desempenho bem fraco. O Atlético estaria, assim como no Renato Kaiser, eu disse, apostando em um jogador no seu rendimento de outra temporada e não desta última. Mas isso acaba sendo quase que natural, porque o Atlético, se ele fosse um jogador que estivesse estourado neste ano de 2019, muito provavelmente o Atlético não daria conta de trazê-lo. Como, por exemplo, em 2018, o Gustavo Ferrares fez um bom Campeonato Brasileiro da Série B. Para onde que ele foi? Para o Botafogo, né, que tem um potencial maior do que as equipes goianas aqui, que vão jogar a Série A. E por último, João Pedro, jogador que já rodou, já passou pelo Botafogo, e fez uma Série B, passou também pelo Atlético Paranaense, e fez uma Série B deste ano pelo Paraná. Foi um dos responsáveis por aquela ascensão do Paraná, né, que o Paraná aspirou, inclusive, chegar na briga pelo G4 na reta final, não conseguiu, inclusive as chances do Paraná foram praticamente eliminadas aqui pelo Atlético, mas foi um jogador que fez uma Série B interessante. Jogador ainda jovem, é uma aposta. E acho que é uma aposta interessante por ter sido ele um dos referenciais do Paraná neste campeonato brasileiro da Série B. Um jogador que joga mais pelos lados do campo, é um meia, mas é um meia que compõe mais aquelas equipes que jogam no 4-2-3-1. E nesta linha de 3, ele pode jogar tanto centralizado como pelo lado, especialmente pelo lado direito. Então é um jogador que pode sim colaborar com o Atlético devido ao seu futebol da temporada passada. Desses 4 jogadores sondados no Atlético, Marlon Freitas, Gustavo Ferrares, Renato Kaiser e João Pedro foi o que teve o melhor momento neste ano. Um jogador que, se vier para o Atlético, vai vir em alta. O Atlético vai querer que ele mantenha o futebol de 2019, enquanto os outros, o Atlético necessita que para que eles possam ajudar o time, que eles retomem o futebol mais de outra temporada, que não a última. Beleza, gente? Um grande abraço para a galera do Sou do dragãogoiano.com, site parceiro aqui do canal. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima.